Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como eu abandonei o vício no cigarro. Eu comecei a fumar desde muito nova, desde meus 13 anos. Eu comecei a fumar. Eu lembro que a minha mãe uma vez me pegou fumando no quarto e, nossa, foi uma briga tão feia, meu Deus do céu. Ela falou assim, viu, próxima vez que eu pegar você com um cigarro na boca, vou apagar esse cigarro na tua língua. E eu pré-adolescente, né, gente, 13 anos de idade, não tava nem com barulho, achando muito bonito aquele, né, aquele negócio, né, achando muito bonito demais. Eu não tava nem aí com barulho, porque tá minha mãe falando aquilo pra mim, entrar pro ouvido e sair pelo outro, né, como a gente costuma falar. E eu, né, passou e olha pra você ver, eu tinha 13 anos de idade, né, eu era praticamente ainda uma pré-adolescente, né, entrando na pré-adolescência. Eu fumei durante 30 anos. 30 anos. E tentei por 3 vezes, né, parar com cigarro, né? A minha primeira gravidez, eu engravidei aos 17 anos. E lutei muito para tentar parar, né, com cigarro. Por medo de prejudicar a saúde da minha bebê, né? Que estava na minha barriga. E eu tentei parar. E consegui, até consegui durante um tempo, bem pouco tempo. Né, mas consegui, acho que foi coisa de 2 meses ou 3 meses, alguma coisa assim. Mas aí eu passei um nervoso, uma raiva numa situação. E eu esqueci que eu tinha parado de fumar. E como o pai da minha filha fumava, ele tinha o cigarro ali no assoalho do carro, né? No coisa do carro. E eu, né, nervosa, estressada, esqueci que eu tinha parado de fumar, fui lá e peguei o cigarro e acendi e fumei. E eu comecei a passar mal, né? Me deu tontura, me deu enjoo, aquela ânsia. Só que como eu tava grávida, eu na hora nem me liguei. Nem me liguei, né? Continuei fumando, aquilo e pensando, nossa, mas que esquisito. Ai, vê que é por causa da gravidez, né? Passando mal, aquela ânsia, aquele enjoo, aquele... Aí depois que passou tudo nervoso da raiva, aí eu lembrei. Falei, nossa, meu Deus do céu. Quer parar de fumar. Caramba. Lá fui eu, voltei tudo em saca zero. Né? Porque daí, geralmente, quando você tenta parar e você não consegue, você volta fumando, às vezes, até o dobro. E volta eu pra estaca zero, né? Aí não consegui parar de fumar, tive a minha filha, graças a Deus, ela nasceu com saúde, né? Nasceu bem, embora magrinha, mas nasceu com saúde. E depois eu tentei novamente parar na minha segunda gestação, né? Falei, nossa, eu queria muito parar de fumar, para não parar de fumar. A mesma preocupação, né? O medo de fazer mal para minha filha, isso, aquilo, né? E só que eu não consegui. Eu não consegui, eu passei a gravidez inteira fumando, e fumando mais do que eu fumava na primeira gravidez, e até uma situação pior, porque antes eu fumava filtro branco, agora passei a fumar filtro vermelho, que é mais forte e tal, e aí eu fumava, e fumava muito, não era pouco não, era muito, é sempre aquela, né, preocupação, e orando, e pedindo, né, para que minha filha ficasse protegida dentro da minha barriga, nasceu com saúde e graças a Deus também, né? Apesar de ela ter nascido bem magrinha também, ela nasceu com uma saúde muito boa, graças a Deus. E depois disso eu não tentei mais. Falei que essa é uma coisa, eu não vou tentar mais, porque cada vez que eu penso em parar, primeiro que eu não consigo, segundo que eu volto fumando mais do que eu fumava. E não adianta, né? Não vou parar, não vou e pronto, acabou. Até porque eu gosto de fumar, porque quando a gente é fumante, gente, a gente vai parar de fumar, a gente começa a inventar várias desculpas pra gente mesmo, né? Justificar o nosso vício, né? O fato de a gente não ter determinação suficiente para conseguir parar de fumar. Então era isso que eu fazia, né? Para justificar a minha falta de força e determinação, eu, né, me escondia atrás, não, mas eu gosto, né? Eu tenho prazer em fumar. Nossa, quando eu tô estressado, isso, aquilo, aí eu vou, sento em algum lugarzinho, fumo meu cigarro, tomo um café e parece que me alivia.
Mas, na verdade, a gente sabe que não, né? No fundo, a gente sabe que não, né? Se aliviasse o estresse, a ansiedade, isso, aquilo, a tendência não era você fumar mais, né? A tendência seria você fumar menos, né? Aí eu fumei, aliviou, né? E não você aumentar cada vez mais, né? Então, só que a gente fica nessa, né, mentindo pra gente mesmo, a verdade é essa. Mas eu falei, não vou tentar mais não, e eu gosto de fumar. Daí quando todo mundo perguntava pra mim, nossa, você não para de fumar, você é tão bonita, isso, aquilo, né? Faz tempo que você fuma, faz mal pra saúde e tal. E meus pais também eram fumantes, né? Meu pai e minha mãe. E minha mãe, coitada, infelizmente morreu e não conseguiu parar com o vício, né? Eu lembro de muitas vezes ela chorando, até falando pra mim que ela queria parar, mas ela não conseguia, ela não tinha força o suficiente pra parar, né? E morreu e fumando, né? Inclusive no dia da morte dela, quando a gente pegou ela morta, ela, né, ela tava ainda com um cigarro que apagou no chão, porque caiu no chão, né? Ela caiu no chão e o cigarro caiu junto e apagou ali no chão ali. Ou seja, ela estava fumando até o último segundo de vida dela. E meu pai, assim que minha mãe faleceu, meu pai pegou muito medo de morrer por conta do vício. E pegou um medão, né? Ele falou, não, eu vou parar. E de fato ele parou. Quando minha mãe já estava desenganada, assim, ele já tinha parado com o cigarro, porque ele pegou medo de morrer, né? Depois que a minha mãe faleceu mais, que ele não queria saber mais mesmo, né? Parou definitivo. Bebeu também durante muitos anos, né? Ele era alcoólatra e bebeu durante muitos anos, muitos anos. E acho que ele ficou com medo de morrer, sabe? Então ele parou também de beber. E eu falei assim, ó, eu não vou tentar mais, porque, né? E aí você imagina, né? Porque toda pessoa que é fumante para de fumar, fica ali, né? Enchendo o saco da outra pessoa, perturbando, né? Então, coitado. Não perturbando, a gente sabe que a pessoa quer o bem da gente, né? Mas a gente não gosta, a verdade é que a gente não gosta que a pessoa fica falando, ih, para de fumar, para de fumar. E meu pai, ele ficava assim, né? Toda vez que ele me via, Tatiana, para de fumar, Tatiana, não sei o quê. Aí eu, né? Me sempre meio rebeldona, eu falava, meu pai, mas eu tô falando o quê, pai? Eu fui de fumar com o senhor mesmo, com o senhor com a mãe, né? Pra você fumar, isso, aquilo. Não, mas eu sei, isso, aquilo, é pai de fumar, isso, aquilo. Ah, pai, um dia eu paro. Mas não sei quando, não vou falar quando, e o senhor fica falando pra mim, não adianta nada, daqui daí eu fico nervosa, mas eu fumo. Então, ai, mano, falando. Então, quando der vontade de parar de fumar, pá. Aí você tem que ter vontade, mas você não tem vontade. Não, não tem, tô bem. E passou, né? Até que chegou um tempo que eu tava fumando muito. Eu tava fumando muito, muito, muito mesmo. Eu não morava com meu pai, né? Eu tive que voltar, né? A morar com meu pai pra cuidar do meu pai, porque meu pai tava caindo pra rua, ele tava com problema de saúde, não sabia o que estava acontecendo. E ele me pediu, né, pra que eu voltasse a morar aqui com ele pra cuidar dele, pra saber o que estava acontecendo, o que estava se passando. E daí eu larguei a casa onde eu morava, né, conversei com a dona da casa, entreguei a casa, isso, aquilo. Eu falei, não, pai, eu volto, né, volto e a gente vai ver o que é o que não é, né, fazer os exames, aquilo, correr atrás pra poder ajudar o senhor. Eu voltei e a gente ficou, né, um bom tempo correndo atrás, aquilo, isso aqui demorou muito, né, todo esse processo. E essa ansiedade que dá, né, esse nervoso que dá, essa ansiedade, sabe, tá acostumada a viver novamente sozinha com minha filha, né, na casa, de repente você volta a morar com teus irmãos, com teu pai, e toda aquela responsabilidade, né, do cuidar de uma pessoa que tá com problema de saúde, isso, aquilo, então eu comecei a ficar cada vez mais nervosa, cada vez mais estressada, cada vez fumando mais, até que chegou num ponto de eu estar fumando 3 maços por dia. Por dia. É brincadeira, viu, gente? Só que eu vi que não ia resolver o problema do meu pai, eu fiquei até com medo de cair em depressão, né? Como eu já contei num outro vídeo, eu já tive depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então eu tive muito medo de voltar a ter né, cair em depressão de novo. E por conta do nervoso, de toda a situação, né? Que deixa a gente bastante ansiosa, bastante nervosa. E daí eu fumava bem mais. E aí eu tentei tratamento no postinho, né? E fui durante um tempo, só que como eu tinha os exames do meu pai e consulta, eu acabei perdendo um lugar, né? Eu tive que faltar 2 vezes, não podia faltar. E mesmo justificando, não podia faltar que perdia, né? Num programa do SUS para parar de fumar.
E eu acabei perdendo essa vaga, só que eu tava decidida, não ainda determinada, mas decidida a parar. Mas eu ainda com aquela firme determinação, sabe? Não, eu vou parar. Eu falei assim, não, vou lutar, vou tentar, sabe? Tipo assim. E daí eu perdi essa vaga, eu fiquei muito chateada. Eu falei, de algum jeito eu preciso parar. Eu preciso parar porque eu tô cansada de mim. Tô cansada de fumar. De todo dia acordar e com cigarro na boca, dormir com cigarro na boca, e acordar né, à noite pra ir no banheiro e acender o cigarro de madrugada. E eu tô cansada. Eu vivia tossindo, né, cheio de pigarro, sem contar o cheiro, né, que fica na roupa, na casa e tudo. E só que quem é fumante não sente, né, não sente o cheiro na roupa, na casa, na boca, não sente, no cabelo, não sente. Então, tipo, quem sentia era quem não fumava chegar perto de mim, mas eu mesmo não sentia, né? E só que eu tava cansada de fumar, eu não aguentava mais fumar, porque aí eu fui botando na minha cabeça, falei, poxa, eu tô usando meu dinheiro pra me matar. Tô usando meu dinheiro pra me matar. E fui colocando isso na minha cabeça, falei, poxa, eu quero parar, eu não aguento mais acordar e fumando, e dormir fumando, e acordar de madrugada e fumar. Eu preciso parar com isso. E daí eu orava muito, né? Algumas pessoas têm dúvida, ou pode ficar em dúvida, né? Nossa, mas que religião você é, né? Você é de alguma religião? Algumas pessoas me perguntavam, nossa, mas como você conseguiu parar? Assim, foi Jesus. E as pessoas assim, acho que ela é crente, acho que ela é católica, acho que ela é... Gente, eu não sou nada, não tenho nenhuma religião específica, eu não sigo nenhuma religião, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. E eu lembro que eu orava muito de madrugada. Eu pedia uma resposta para minha oração, para meu pedido. Eu pedia para Jesus falar comigo através de sonho, sabe? Eu pedia mesmo, desesperada. Falava, Senhor, fala comigo, né? Dá uma palavra para mim, responde a minha oração, sabe? Eu quero muito parar isso, aquilo, mas eu não consigo. Eu sozinha, eu sou fraca, eu sou covarde, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Ainda mais com tudo que eu passo, né? Com todo o estresse, nervoso, ansiedade. Eu não vou conseguir. Então, se o Senhor me ajudar, eu não vou conseguir. Eu sou fraca, né? Minha carne é fraca, eu não tenho essa força. Eu pedia muito uma palavra para Jesus. E um dia eu dormi, quando eu acordei com uma palavra, assim, no meu pensamento, né? E que eu nunca mais esqueci, né? Eu conheci essa palavra, porque eu já tinha ouvido ela em algum lugar, não sei se foi alguma novela, algum comercial, alguma coisa, mas ainda não tinha lido o texto, né, dessa palavra, que falava assim, se eu te libertar, né, se eu vos libertar, você estará liberto. E eu procurei aquela frase na minha cabeça, falei, nossa, mas como assim, né, se eu vos libertar, você estará liberto. Aí eu fui e pesquisei no Google, aí falei, nossa, eu lembro essa palavra, né, mas eu não lembro em que contexto, né, em que página, só que eu vou pesquisar no Google pra mim ler. Aí peguei, pesquisei lá e fui ler. E como Jesus é maravilhoso, né? Porque foi a forma que ele usou de falar comigo. E falar, não, de fato, você não consegue. Você é fraca, você não é competente, você não é capaz. Mas eu sou, né? E se eu te libertar, você estará liberta. Então, busque a mim, ore para mim, peça para mim, né? Me peça a minha ajuda e eu vou te ajudar. E se eu te libertar, você vai estar liberta. E aquela palavra ficou no meu coração. E todos os dias, quando eu ia orar, eu falava essa palavra. A palavra do Senhor fala que, né? Se o Senhor me libertar, eu estarei liberta. Então, Jesus, eu te peço, me liberta do meu vício, tal. Até que chegou um momento que eu me determinei um prazo, né? Um prazo simbólico. Que era já o que eu ia fazer quando fui tentar parar de fumar pelo postinho, né? A gente tinha que escolher uma data simbólica e tal, né? Pra gente tentar parar. E eu já tinha escolhido a data até da minha mãe. E não podia ser muito tempo depois, né? Que começou o processo ali do postinho. Mas
eu tava tentando enrolar as mulheradas do postinho, falando, não, dá pra segurar até lá, segura até lá, isso aqui, né? Mas no fim eu acabei perdendo a vaga. Eu falei, não, mas eu vou manter o foco nessa data, né? Eu havia escolhido essa data simbólica e agora, mais do que nunca, vai ser essa data, que era que é a data do aniversário da minha mãe. Eu falei assim, bom, tem que ser uma data simbólica, uma data que é muito importante para mim, que toda vez que chegar eu vou lembrar, né, dessa promessa que eu fiz e desse momento, né? Então eu vou colocar esse prazo no aniversário da minha mãe. Na verdade, minha mãe, que era já o que eu queria, né, pelo postinho. E até chegar essa data, eu orava muito. Eu orava muito, eu falava muito com Jesus. Fumando, gente, que nem um dragão. Misericórdia, eu fumava que nem um dragão, mas fumava mesmo pra valer. Não era na brincadeira, não. Era pra valer. Nossa, chegava a azedar o estômago, sabe? E queimação, eu tinha vários problemas de saúde, gastrite, né? Vivia com pigarro, vivia tossindo. Eu falei assim, Jesus, né? Estômago ruim pra caramba. E, e eu sempre orando, falando, Jesus me liberta do meu vício, a palavra do Senhor diz que se o Senhor me libertar, eu estarei liberto, isso aqui. Então eu confio no Senhor, me ajuda, né? Que o Senhor me liberte desse vício, que sozinho eu não vou conseguir. Porque a partir do dia 10 eu não vou mais fumar. Eu não vou mais fumar. Nem que eu tenha crise de abstinência, nem que eu desmaie, nem que eu morra, eu não vou fumar mais. Só que eu te peço, Senhor, tem misericórdia, né? Tem misericórdia de mim, que eu não tenha crise de abstinência, que eu não sinta dores, porque às vezes que eu tentei parar de fumar sem fazer um tratamento médico, um tratamento direitinho, a gente tinha muitas dores, né? Da abstinência, né? Dores de estômago, isso, aquilo. E eu acabava voltando a fumar por conta disso. Que era o que tirava com a mão a dor que eu tava. Então eu acabava voltando a fumar. Eu pensei assim, bom, mas eu não vou, eu tô disposta, eu não vou voltar mesmo, nem que eu morra dessa vez. Não vou, eu não quero mais isso pra minha vida, isso, aquilo. E foi o que eu fiz, né? Foi se aproximando disso, aquilo, e quando chegou no dia 9, eu confesso que eu tive um pouco de medo de não conseguir, né? A gente fica assim, nossa, no timó, banca tal, que eu vou conseguir, dever disso, eu não consigo, né? Não, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí quando chegou o dia 9, eu peguei e tirei todos os cinzeiros da minha casa. Eu tinha ainda, acho que 2, 3 cigarros no meu maço, né? No terceiro maço. Eu lembro até hoje que era quase 9 horas da noite. Eu chamei minha filha, falei, filha, ajuda a mãe. Ajuda a mamãe que eu vou tirar todos os cinzeiros aqui de casa que tem aqui. Eu vou jogar meu cigarro fora e a partir de amanhã não vou fumar mais. Eu prometi pra mim mesma que a partir do aniversário da minha mãe eu não vou fumar mais, aquilo eu não vou. E a minha filha, na mesma hora, imediatamente, né? Não, mamãe, eu te ajudo. A gente pegou tudo cinzeiro, latinha que a gente tinha aqui, né? Que jogava cigarro assim. Não, mamãe, eu te ajudo, tal. Tirei, lavei tudo. Levei pra casa do meu pai, porque eu ainda tenho, né, um irmão que é fumante ainda. Levei lá pra casa do meu pai, falei, vou deixar lá, né? Caso ele precise, né? Eu parei, mas ele não, né? Eu não queria ser chato, que todo mundo, né, que para de fumar e fica assim, né? Para de fumar, não quero ficar enchendo o saco da pessoa, se não gosta que enche meu saco, fica enchendo o saco dos outros. Falei, não, vou levar o sujeito lá, vai que ele precise, né? Fui, lavei tudo, levamos lá pra casa do meu pai e amassei o maço de cigarro, às 9 horas da noite. Gente, em momento algum, por incrível que pareça, em momento algum eu lembrei, eu pensei assim, poxa, mas e se eu levantar de noite, de madrugada? Zero, zero. E eu senti vontade, como é que vai ser? Porque eu joguei cigarro, joguei, sabe? Zero, nada disso passou pela minha cabeça, nada, nada, nada. Eu fui, joguei, amassei, e mesmo às vezes que eu acordei de madrugada, fui no banheiro, isso, aquilo, tomei água, eu sabendo que o cigarro ainda estava ali no lixo, sabe? No momento algum eu voltei a pegar, tirar, sabe? Desamassar. E por incrível que pareça, foi assim, uma coisa tremenda. Eu orei muito, orei muito. Falei, não, a partir de hoje eu não vou fumar mais, Jesus. O Senhor me socorre, me fortalece. Não permita que eu tenha nenhuma crise de abstinência, nenhuma dor, sabe? Nada que dê um branco em mim, que eu esqueça que algum dia eu fumei na minha vida. Eu orei, deitei e dormi. Acordei de noite pra ir no banheiro, mas não.
né, nem veio na minha cabeça de fumar, fui, voltei a dormir. Normalmente no dia seguinte é a mesma coisa, né? Eu lembro que eu ficava, às vezes eu pegava uma cenoura e mordia a cenoura, tomava água, fazia bocejo com água, porque quando a gente fuma, a gente tem mania de ficar, a gente traga, né? E depois a gente solta a fumaça. Então quando eu pegava água e fazia bocejo, pra mim a sensação era de que eu tava tragando alguma coisa, né? E daí eu tomava água e fazia bocejo. Água. E foi assim que eu parei. E depois disso, assim, demorou pra me sentir alguma vontadinha, alguma coisinha assim pra fumar, sabe? Demorou, mas demorou muito mesmo. Né? Isso foi no aniversário da minha mãe, no dia 10 de outubro. Eu, de fato, eu parei, eu não voltei mais a fumar. Em novembro eu comecei a trabalhar no clube. E ali acho que era o meu maior desafio, né? Porque eu comecei a trabalhar num clube, no CRB, fazer bico de segurança. E você tá lá, né? Todo mundo curtindo, e dançando, e bebendo, e fumando. E ali foi. Eu achei que eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou trabalhar num lugar desse, né? E se eu tiver uma recaída, né? Acho que não, mas se eu tiver tal, né? Mas graças a Deus, por incrível que pareça, eu olhava aquelas pessoas e eu tinha compaixão, sabe? Eu não tinha vontade de voltar a fumar. Eu tinha compaixão, porque eu olhava para aquilo e eu ficava lembrando da escravidão que é quando a gente fuma, sabe? O quanto é difícil, porque a gente vira escravo do vício, a gente se torna escravo do vício, né? Eu não saía da minha casa sem estar com cigarro. Quando acabar o cigarro era desesperador para mim, se tinha 2 maços de cigarro e eu era desesperador. Tanto é que eu cheguei a sair várias vezes de madrugada para comprar cigarro, sozinha, a pé, sabe, com risco de vida, sabe, gente, simplesmente para fumar. É uma coisa impressionante, sabe? É uma escravidão. Então eu olhava para aquelas pessoas e eu ficava pensando, meu Deus, tem misericórdia, né? Porque hoje que eu tô fora disso, eu vejo a escravidão que é, sabe? Não julgo, não condeno, lógico. Imagina, eu também fiz isso, entendeu? E mesmo eu tivesse feito qualquer outra coisa, quem sou eu para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, né? Ah, você tá acabando com a saúde dela, meu Deus, Deus é mais. Mas eu faria isso, né? Em qualquer situação. Seja uma pessoa, seja. Porque vício é vício, gente, sabe? Seja com cigarro, com droga, com bebida, vício é vício. Então eu jamais condenaria alguém por isso, sabe? E por escolhas, né? Escolhas pessoais dela, né? Com relação à sexualidade dela, ou com relação ao sexo dela, entendeu? Isso aí pra mim não é um problema meu, né? É um problema das pessoas, são escolhas das pessoas. Eu não me meto na intimidade de ninguém, nunca me meti. Isso aí é cada um com seus problemas, na verdade, cada um com suas escolhas. E com as suas consequências, né? Porque tudo tem consequência, né? O vício tem consequência, as nossas escolhas são particulares, são nossas, né? Não compete a ninguém, mas a gente tem nossas consequências, seja com relação à sexualidade, ou até como muitas meninas, né? Hoje em dia acabam virando aí garota de programa, isso, aquilo, né? Tudo tem suas consequências, sabe? Então, nunca que eu vou ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas por essas coisas. A própria pessoa sabe quanto isso pesa pra elas na vida delas, né? Cada um sabe onde ele aperta o calo, sabe? Então, eu jamais vou condenar as pessoas por isso. Mas eu sentia muita compaixão, eu falava, nossa, graças a Deus eu me livrei desse vício maldito, porque é maldito. Mas eu entendo o quanto é difícil para as pessoas, né? Eu imagino o quanto é difícil, sabe? Alguns, que nem eu falei, fica se iludindo, né? Se auto-iludindo, se justificando, tipo, não, mas eu gosto, nossa, mas eu tenho prazer, e me alivia, me desestressa. Isso aí, na verdade, gente, são todos desculpas que a gente arruma pra gente, né? Pra convencer, a gente tenta se convencer de que é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta, mas na verdade é porque a gente não se considera forte o bastante pra largar esse vício, né? Então a gente começa a arrumar desculpa pra gente mesmo, justificar o nosso vício.
né? E eu acho e enquanto a gente não traz isso pro nosso consciente, né, que a gente para e fala assim, meu, para de mentir para você mesma, sabe? Assume, admite. Você é fraca, que você é covarde, que você não consegue sozinha, né, sem fazer um tratamento, sem ter de verdade uma determinação para parar. Você não consegue, gente, não consegue, não consegue. É desesperador, desesperador, né? Mas quando você busca uma ajuda, seja ela espiritual, seja ela médica, e você tem essa determinação, aí você se torna imparável. Aí você consegue tudo que você quer, com fé e determinação. Só que não é fácil, porque até a gente conseguir ter essa determinação, a gente ainda se acha muito incapaz de conseguir, né, largar esse vício, essa escravidão que a gente vive. E esse ano, dia 10 de outubro, vai fazer 2 anos que eu parei de fumar. Graças a Deus, né? Vai fazer 2 anos que eu parei de fumar, não tive nenhuma recaída, não tenho vontade, aquela vontade irresistível, tanto é que eu não voltei, não tive recaída, né? É lógico que às vezes a gente olha assim, o cheiro assim, e pensa, nossa, como seria, sabe? Se eu tragasse de novo. Só que eu sei como que funciona isso, né? Porque eu vi muitas pessoas cair nessa ilusão, né? Nossa, como seria, né? Será que né? Que dá ânsia, aquilo. Eu vi muita gente cair nessa tentação de se pôr à prova e acabar tendo uma recaída e não conseguir parar mais, né? Então eu não sou nem doida. Eu sei que eu já sabia que eu não queria mais aquilo pra minha vida, isso, aquilo. Então eu não vou me botar à prova porque eu não me considero essa pessoa tão forte assim. Não. Eu sei que eu sou fraca, eu sei que eu sou covarde, eu sei que eu sou de carne e osso, e que de repente desse um pode vir muitos outros, né? Mais 3 maços, mais 10 pacotes, né? E eu não decidi, de fato não querer fumar mais, não fumar mais. Mas eu sei que não é fácil, né? Não é fácil para quem tem esse vício ou qualquer outro vício. Então, gente, a palavra que eu quero deixar para vocês aqui de motivação, sabe? De motivação, de coragem, de determinação. Que vocês nunca desistam de vocês. Nunca desista de vocês, porque era assim que eu me sentia cada vez que eu acendia um cigarro. Como se, tipo, eu não tivesse valor. Como se eu tivesse desistido de mim. Eu sabia que aquilo estava me matando. Eu estava pagando, né, o meu próprio dinheiro para me matar, para acabar com a minha saúde. Amanhã depois podendo ficar muito debilitada aí, né, e dependente de outras pessoas por causa né, uma condição de saúde difícil e ficar dependente das pessoas, né, para poder ter um AVC, um infarto, algum problema de saúde sério aí, e uma trombose, né, uma tromboembolia, e ficar na dependência das pessoas, né, para cuidar de mim, sabe? Então, é muito difícil, né? Então, cada vez que a gente acende um cigarro, ou eu, pelo menos, cada vez que eu acendo um cigarro, é como se eu estivesse abandonando um pedacinho de mim. E até o dia que eu decidi não me abandonar mais. Que eu me olhei pra mim e falei, não, eu não quero isso mais pra minha vida. Eu sei que isso faz mal pra mim, eu sei que isso me prejudica, eu sei que eu não consigo sozinha, eu sei que eu sou fraca, eu sou covarde, eu sei que a minha carne é fraca, que se por mim, sozinha, eu não vou conseguir, sabe? Então, eu orei muito. Então, eu acredito muito no poder da fé, sabe? Não importa de qual religião você seja. Não importa em quem você creia. Se a sua fé te transforma, te faz bem, é isso que importa. Se a sua fé tira você de um vício, de uma depressão, de um problema sério de saúde, sabe? Se cura o teu coração, se cura a tua mente, sabe? Se cura o seu corpo físico, se faz de você uma pessoa melhor, é o que importa. Isso é que importa, independente da sua fé. Agora, quando essa fé, né, não te transforma no melhor que você pode ser, você continua sendo uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, uma pessoa gananciosa,
uma pessoa maldosa, uma pessoa fofoqueira que fica se intrometendo na vida dos outros, julgando, condenando os outros, sabe? Fazendo maldade para as pessoas, fazendo ruindade para as pessoas. Se a sua fé não transforma isso em você, então joga a tua fé no lixo, que a tua fé não tá valendo nada. A tua fé não tá valendo nada. Não tá valendo nada. Porque se ela não tem o poder de te transformar, que fé é essa? Que não tem o poder de transformar a tua vida, de te transformar numa pessoa melhor. Sabe, gente? Então eu creio muito nisso. Eu creio no poder da fé, né? E no poder que a fé tem de nos transformar numa pessoa melhor. E eu creio que só essa fé vale a pena. É a fé que nos transforma para o nosso melhor. Essa fé é que vale a pena. Então, se a tua fé não te transforma em alguém melhor, para mim não me interessa nem saber qual é a sua fé, né? Agora, se te faz melhor, para mim não importa. Não importa em quem você crê, onde está a sua fé. Se te faz melhor, é isso que é importante. Sabe, melhor para você mesmo e melhor para as pessoas ao seu redor. É isso que importa, tá? Então eu queria deixar aqui uma palavra uma forma de encorajar as pessoas, sabe? É possível. Eu fumei durante 30 anos, eu tava fumando 3 maços por dia, eu fumava 10 pacotes por mês. E é possível se libertar do vício, né? Com muita fé, com determinação e trazendo pro seu consciente, né? Porque às vezes fica ali no inconsciente da gente ali, que nem eu falei, a gente fica se justificando. Mas trazer pro seu consciente e falar assim, não adianta justificar. O fato é um só. Eu tô acabando com a minha saúde. E eu tô pagando para acabar com a minha saúde. E amanhã depois eu posso ficar entrevada numa cama, com um problema de saúde sério, e dependendo de outras pessoas, até para ir no banheiro, para me dar banho. Será que é isso que eu quero pra minha vida? Né? Isso não é só com relação ao vício do cigarro, né? Com relação ao vício de bebida, de drogas, e tudo que nos vicia, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque amanhã depois você pode estar numa situação aí muito difícil, muito delicada, e eu creio que ninguém quer viver na dependência de ninguém, né? Seja para ir no banheiro, seja para tomar banho, seja para tomar uma água, é muito difícil depender das pessoas. E infelizmente o vício é uma porta, é um caminho para que cedo ou tarde aconteça essa dependência, né? Isso se você não morrer de uma hora para outra, que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve infarto fulminante, né, do miocárdio, então foi muito rápido, né? E ela não chegou a ficar de cama, inclusive ela vivia falando que se um dia fosse morrer, ela queria morrer andando, né? E em pé, né? Não dependendo da cama, dependendo de ninguém, que ela não suportaria isso, e de fato foi o que aconteceu com ela, né? Porém, com meu pai não passou pelo mesmo, né? Meu pai ficou quase 5 anos acamado. Demorou muito pra gente conseguir fazer cirurgia nele, né? Mas mesmo com a cirurgia, após a cirurgia, ele tinha muitos outros problemas de saúde, né? Que comprometia, né? A polineuropatia, né? Por causa da bebida, né? Porque ele bebeu durante muitos anos. Então isso prejudicou muito, né? O cigarro e principalmente a bebida alcoólica, né? Quando eu vi, ele estava um pouquinho pré-diabético, mas a gente conseguiu controlar isso depois, né? Eu fazia a alimentação dele para poder controlar tudo. Então, ele nisso não tinha nada, né? Não era mais pré-diabético, ele não tinha pressão alta, era difícil de regular a pressão dele, graças a Deus. Não tinha colesterol, né? Porque eu cuidava da alimentação dele. Então, ele tinha uma saúde, assim, dentro do possível boa, né? O que ele tinha um pouquinho a mais era problema né? Por causa de ele ter fumado, por causa da bebida. E aí, como demorou para fazer cirurgia, aí ele teve sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, ele foi enfraquecendo muito. E ficou quase 5 anos acamado. Então, mesmo depois, quando ele fez a cirurgia, ele já estava muito fraco para conseguir se reabilitar, né. E como ele era muito nervoso, ele não tinha muita paciência, ele começou a fisioterapia, depois ele não queria mais fazer, aí começava a fazer outros tratamentos, né, outros tratamentos paliativos, mas ele não tinha paciência de esperar dar algum resultado, daqui a pouco ele parava, e não queria fazer, e a gente também não tinha como obrigar, né? A gente procurou, na medida do possível, respeitar ele e cuidar dele da melhor maneira possível para que ele tivesse uma qualidade de vida, né? Uma boa qualidade de vida, né? Mesmo estando nessa condição assim, acamado. E daí ele teve a primeira trombose, né? Venosa profunda, que o médico me explicou que era uma das coisas mais
uma das tromboses mais sérias, e que se a próxima trombose que desse nele, se ele não voltasse a andar, caminhar, né, se esforçar, ele poderia voltar a ter uma outra trombose, e poderia não aguentar, não resistir mais, né, não voltar mais como ele voltou dessa vez, né. Ele foi parar na UTI, e quando ele voltou, conseguiu voltar, mas que a próxima vez talvez ele não tivesse a mesma sorte de voltar. E foi isso que aconteceu, né? Ele tinha enfisema pulmonar, muito provavelmente por causa do vício do cigarro, né? Do resto, ele não tinha nenhum outro problema no fígado, essas coisas, apesar da bebida. A gente nunca descobriu nenhum problema nele assim, né? Mas ele tinha enfisema pulmonar e deu tromboembolismo, né? E ele faleceu agora em janeiro, dia 18. Então é muito triste, sabe, gente? É muito triste. Eu via ele naquela situação, a vergonha de estar sendo cuidado por nós filhos, né? E ainda bem que nós filhos estávamos aqui para cuidar dele, para auxiliar ele, para ajudar ele no que fosse preciso, mas é o que eu digo, não é fácil depender de ninguém, né? Para pegar um copo d'água, para levar no banheiro, né? Para limpar as partes íntimas, para dar banho, não é brincadeira, sabe? E ele teve que passar por isso, né? Então é muito triste, eu acho que ninguém quer passar por isso. Então, nunca desista de vocês. Nunca desista, sabe? Nunca se abandone, sabe? Acho que a melhor forma de você valorizar a sua vida é você cuidando da sua saúde física, sua saúde mental, cuidando da sua paz. Porque assim como o vício, né? Os vícios acabam com a saúde da gente, o nervoso também acaba com a saúde da gente, né? Então cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental. Lute por você, porque vale a pena, sabe? Vai fazer 2 anos que eu parei de fumar e eu posso falar assim com propriedade, porque hoje eu me vejo muito bem, sabe? Minha saúde muito boa, me alimento bem, durmo bem, né? Tanto é que eu engordei um pouquinho, às vezes as pessoas falam, nossa, como você engordou, isso aqui. E tipo, não é minha preocupação, porque antes eu tava magra, mas só eu sei quantos problemas de saúde eu tinha, né? Fora a distorção de imagem, né? Eu estava magra e eu não me via magra, né? Mas eu tinha uma barriguinha, uma coisinha mínima, assim, mas mínima. E eu via num sofrimento que eu tinha que perder aquilo, e fazendo abdominal, e eu tinha que perder aquilo. Então eu tinha até uma distorção de imagem que era muito séria. Eu não me enxergava como eu era, sabe? E hoje, quando eu olho para minhas fotos lá atrás, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu tava no pó da rabiola. Sabe? Judiada, maltratada, envelhecida. E eu falo, gente do céu, eu tava acabada. E, tipo, eu não me achava o máximo. Achava que eu tava linda, maravilhosa, que eu tava magra. Gente do céu. Hoje, quando eu olho, eu falo, Jesus. Ainda bem que eu tive força de vontade, que eu fui determinada, que eu consegui, que eu me libertei desse vício maldito. Porque hoje, sim, eu me olho no espelho, mesmo um pouco mais cheinha, eu tô muito feliz, muito feliz, muito realizada de me olhar e me ver bem, sabe? E me achar bonita, mesmo mais gordinha, sabe? E saber que, tipo assim, hoje eu posso, né? Se eu quiser, eu posso, até por uma questão de saúde, por cuidar da minha saúde, né? Por gordura também, gente, não é saúde, né? A gente tem muito problema por causa da gordura. Mas eu sei que, tipo assim, hoje eu não preciso fumar pra mim emagrecer, pra mim, né, ficar no meu peso, assim, adequado pra minha altura, certinho, né. Hoje eu posso fazer uma academia, uma musculação, melhorar minha alimentação e eu, né, fico ali num peso que é bom pra minha altura e tudo mais, e eu consigo fazer isso sem ter que me entregar ao vício, né. Sem ter que ficar naquela neurose, porque eu tinha muito medo de parar de fumar e engordar. Olha pra você ver que loucura. Eu tinha medo de parar de fumar e engordar. Sabe? Falar, não, vou ficar gordo, isso aquilo. Eu tinha um trauma. Eu não sei se em algum momento da minha vida alguém tirou sarro, alguém me zoou por causa disso, fez bullying comigo. E eu fiquei meio com isso na cabeça, não sei, né? Ou das vezes que eu engordei, que na maioria das vezes que eu engordei foi quando eu tava grávida, né?
Da segunda filha eu não lembro de ninguém ter falado alguma coisa, mas eu lembro de que da primeira filha foi bem, sabe, das pessoas falar, nossa, né, fazer às vezes alguma piadinha de mau gosto, sabe? E isso abala a autoestima da gente, né, abala essa parte da gente, assim, ainda mais a gente que é mulher, a gente mexe um pouquinho com a autoestima da gente. Então aquilo ficou um pouco na minha cabeça, eu tinha um pouco de medo. Mas olha pra você ver, eu tinha medo de engordar, eu tinha medo de morrer, com problema no pulmão, com falta de ar, sabe, de ter que ficar andando com um balãozinho de oxigênio por aí por causa do pulmão. É muito loucura, né? É muito insano, assim, as coisas que passam na cabeça da gente, né? Mas aí eu fui me tratando, me curando, né? Passava em psicóloga, fazer tratamento, fazia autoterapia, né? Sempre lendo muito sobre ansiedade, depressão, sobre vício, sobre transtornos, para tentar me ajudar, né? Muitas vezes eu não tinha como estar na psicóloga, né? Por conta de serviço, por conta do estar cuidando do meu pai. Às vezes eu não tinha pique pra nada, sabe? Então eu fui me cuidando, né? Da forma como eu podia e fui estudando muito, 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 muito para me entender muitas dessas coisas e me ajudar, sabe? Então é isso, vale a pena. Vale a pena você olhar para você e você entender que você tem valor. Você reconhecer que você tem valor, a sua vida tem valor, a sua experiência de vida tem valor, sabe? E que você é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo da sua história, da sua superação, né? E muitas vezes através de você as pessoas vão saber que é possível. Que é possível, né? Tem uma frase que fala assim, e por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então quando a gente julga que uma coisa é impossível, muitas vezes a gente desiste, até mesmo sem tentar. Mas quando a gente não sabe que é impossível, a gente às vezes vai lá e faz. Fala, nossa, mas era tão difícil isso. Parecia tão impossível, mas eu consegui. Sabe? Isso era o cigarro pra mim, isso era o vício do cigarro. Parecia tão impossível pra mim quando eu era fumante. E eu consegui. Então, nós somos a prova viva da nossa história, da nossa superação, né, de que nós somos capazes de conseguir o que a gente quiser nessa vida. Como eu digo para minha filha, a gente é capaz de conseguir o que a gente quiser, desde que a gente queira. Primeiro a gente tem que querer. Desde que a gente queira, a gente coloca um foco, eu quero, a gente foca naquilo e tem determinação e garra e resiliência, você consegue tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Você pode ter certeza disso. Então, gente, não se abandone. Se ame, se cuide, cuide de você, cuide das pessoas que você ama e nunca desista de tudo que você quer pra você. Tudo que você quer pra sua vida. Luta, batalha, porque diz a frase, quem luta, né? Quem luta sempre alcança, e é verdade. Quem luta sempre alcança. Então, que a sua vitória te pegue lutando. Que a sua vitória te pegue lutando. Aí fica fácil, tá? Grande beijo pra vocês. Fui.